Minutinhos da minha linda Cajazeiras, 6h22. Bom, meus amigos, eu tenho uma novidade para vocês hoje. Uma notícia e uma novidade. É uma notícia e uma notícia da verdade muito boa. Eu estou aqui de frente com o sargento Vitoriano, que não é família de Vitoriano de Abreu não, viu gente? Não é da família Abreu, nem do ex-prefeito Vitoriano, mas é sargento Vitoriano. É o neto de Celso Vitoriano, da gráfica lá da Presidente João Pessoa, da antiga lanchonete São Brás ali. Pois bem, este jovem, é um jovem ainda, deve ter, está perto dos 40, Ele já conheceu, é cajazeirense de nascimento, como eu disse, neto de Celso da gráfica, neto de Dona Lourdes, já falecida, esposa de Celso, filho de Laércio, era o filho mais velho de Celso Vitoriano, da gráfica Cajazeiras, da lanchonete São Brás. Esse rapaz, ele esteve em Cajazeiras até 2004. Se viu tiro de guerra em 2004. E tinha vocação para militar. Quer dizer, a estada dele no tiro de guerra só aumentou essa vocação militar que ele tinha. E ele fez concurso, estudou, fez concurso, passou para sargento do Exército e dentro do Exército ele teve a oportunidade de conhecer 15 países e esteve no exterior a serviço da ONU, Organização das Nações Unidas, participou de momentos difíceis, porque não é fácil você passar 8 meses num país do exterior, numa guerra, quer dizer, atuando numa guerra, na força de paz da ONU. Então essa história precisa ser contada, porque é a história de um vitorioso. Nós estamos comemorando a Semana da Cidade, a gente terminou ontem essa comemoração, uma história belíssima de Cajazeiras, uma cidade vencedora, uma cidade que teve um grande herói, né? Um grande herói, o Padre Ruli foi um grande herói na história de Cajazeiras. Então, essa história de gente vitoriosa, a gente relembra, inclusive, na Semana da Cidade. Então, eu convidei este jovem para vir aqui, conversar um pouco conosco, né? Um cajazeirense que já andou por 15 países, da Europa, da Ásia, não sei se esteve na África, também esteve, quer dizer, esteve em todos os continentes, Europa, Ásia, no continente americano, é de Cajazeiras, é um filho desta cidade, de uma família conhecida aqui em nossa cidade. Então, eu vou pedir para ele fazer um resumozinho da sua história, para que Cajazeiras tome ciência do valor que esse filho teve, esse filho de Cajazeiras teve, divulgou a nossa cidade por onde andou, que nunca negou a sua origem, a sua naturalidade, natural de uma cidade do interior da Paraíba, do interiorzão da Paraíba, do Nordeste. A gente sabe como o Nordeste é, inclusive, discriminado, até mesmo aqui no país, o Nordeste é discriminado. Se você chega aí no Sul, no Sudeste, e fala do Nordeste, aí muitas vezes você tem que enfrentar um ar de riso, meio debochado, tal é o preconceito que a gente enfrenta, nós que somos nordestinos. Então, a história de um nordestino vitorioso é preciso chegar ao conhecimento de toda Cajazeiras, porque eu sou de Cajazeiras. Quer dizer, cheguei aqui com 10 anos de idade, sou cajazeirado, mas eu não sabia nada dessa história e tem 99% da cidade de Cajazeiras que não conhece a história desse cajazeirense vencedor na carreira militar. Bom, com a palavra então o nosso sargento Vitoriano, estava ontem, inclusive, aí na Juventus Carneiro, em frente à prefeitura, também comandando o tiro de guerra 07011 de Cajazeiras, tiro de guerra que eu servi no longínquo ano de 1967. Bom dia, sargento Vitoriano. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes, em especial a Albertão Ferreira e Socorro Sarmento, que eu tenho certeza que estão ligados no programa do senhor. Sim, com certeza. Para mim é uma satisfação muito grande receber o convite do senhor, estar aqui na nossa Semana da Cidade, que acabou ontem. E contando um pouco da minha história, eu fui atirador do TG 07011 de 2004. No mesmo ano de 2004 fiz o concurso para a Escola de Sargentos e fui para a Escola de Sargentos no início de 2005, em janeiro. A Escola de Sargento funcionava em Minas Gerais? Isso, ainda está na mesma instalação. Na cidade de Três Corações, né? A terra do Rei Pelé. Terra do Rei Pelé. A terra do Rei Pelé. E no final do ano de 2005 eu concluí e fui para a minha primeira unidade. Aí nessa primeira unidade eu já tive 2 anos depois a experiência de ser convocado para ir para a missão da ONU, a MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti.
Era uma guerra civil que já vinha se desenvolvendo desde o final de 2004. E lá a gente passou por um treinamento no Recife, passamos cerca de 1 mês e meio no Recife no treinamento e partimos para a missão, né? Foi um pelotão lá do meu batalhão e a gente ficou lá por 8 meses. Eu vou abrir um parênteses só para lembrar o seguinte: o Haiti, minha gente, é a cidade que tem mais negro no continente americano. A colonização do Haiti foi feita pela França e o Haiti, desde o início da colonização, cuidou de plantação de cana e, naturalmente, os nossos irmãos europeus, tanto portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, bom, eles não vinham para o trabalho pesado, então foi importada a mão de obra africana em tal quantidade que hoje mais de 80% da população do Haiti é uma população negra. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem um militar que brilhou recentemente aqui no Exército Brasileiro, foi até ministro do governo de Bolsonaro e foi candidato a vice-presidente da República. Ele esteve também no Haiti, ele comandou tropa no Haiti. Qual era o general brasileiro que comandava as tropas brasileiras nessa missão da ONU lá no Haiti? Passaram alguns generais lá nessa missão da ONU, teve uma transição, a gente pegou a época da transição entre o general Heleno. Isso, exatamente. Augusto Heleno, e no meu tempo era o general Santos Cruz, que também é muito destacado e foi para algumas missões, inclusive na África, liderou outra missão na República Democrática do Congo. Fecha esse parênteses e volta à sua narrativa. Certo, aí a gente passou 8 meses no Haiti, lá na Guerra Civil lá, e após eu voltei para minha unidade e já fui... A sua unidade ficava localizada lá em Petrolina. Em Petrolina? Isso. Pernambuco aqui? Pernambuco. Ah, muito bem. Aí quando fui, meu filho tinha só 5 meses, meu filho mais velho. Foi com você ou ficou aqui no Brasil? Não, ele ficou, não tinha como levar a família nessa situação não. Hoje ele já tem que idade? Tem 18. 18, né? 18. Já pensa em seguir as armas, não? Tá na faculdade já, tá fazendo medicina, mas quer servir como médico voluntário no Exército depois que concluiu o curso. Muito bem. E depois eu fui para Rondônia, passei 3 anos lá em Rondônia. Porto Velho? Fronteira com na fronteira com a Colômbia, isso, com a Bolívia, aquela etc. região toda ali. Foi uma experiência muito boa para mim, porque nunca tinha pego essa situação de combater o narcotráfico, combater os delitos transfronteiriços. Foi a primeira vez que eu tive contato, né? Outro parênteses. Como você vê a fronteira brasileira? Eu ouço muitas críticas, diz que o Exército deveria ter uma atuação maior do que já tem em toda aquela fronteira, que o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira e infelizmente é vizinho de países produtores de cocaína e tudo mais, né? E é verdade, professor. É muito complicado defender quase 17 mil quilômetros de fronteira, e fronteira com países que são grandes produtores de entorpecentes, que vêm para o Brasil e do Brasil passam para a Europa. É bastante complicado, né? Tive outra oportunidade de servir também na fronteira com a Colômbia e com o Peru, e lá a gente vê que não tem como proteger todas as áreas da fronteira, né? O Exército tenta cobrir a maior parte possível. Nós temos os batalhões de fronteira, tem alguns pelotões de fronteira, para não deixar uma faixa descoberta, e a gente está sempre fazendo o que a gente chama de refrão, né? Que é reconhecimento de fronteira, algumas operações para tentar combater o tráfico. A gente consegue fazer muita coisa, mas a gente sabe que também passa muita coisa, e não tem como a gente estar presente o tempo todo, né? Fecha o parênteses e volta à narrativa da sua história. Eu vou de vez em quando só interrompendo, só para esclarecer alguns pontos que eu... Vamos lá. Professor. Depois, quando acabou minha missão lá em Rondônia, eu fui movimentado para João Pessoa. E aí eu passei 7 anos em João Pessoa. Acomodou-se aqui pertinho da gente. Aí teve a oportunidade de viver melhor, né? Porque lá na fronteira a coisa Isso foi. João Pessoa foi bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Sua esposa é de onde? Minha esposa é de Guajará-Mirim. E minha filha mais nova também é de Guajará-Mirim. Você foi casar com uma rondoniense. Isso mesmo. Uma rondoniense da fronteira. Da fronteira. E aí viemos para João Pessoa, e de João Pessoa eu fui fazer o curso de sniper na Colômbia. Eu tinha feito o curso de atirador de precisão no Amazonas, em Humaitá. Fui voluntário do batalhão, fui escolhido e fui. Quando voltei, aí fiquei em João Pessoa, estava estudando já, o pessoal já tem me orientado, os mais antigos, que seria bom estudar espanhol para tentar, talvez, ir para uma missão depois no futuro. Aí eu estudei espanhol e já fui convocado para ir para essa missão
na Colômbia. Passei 3 meses lá fazendo o curso de atirador de elite na Colômbia. Me formei e voltei para João Pessoa. A Colômbia vivia meio conturbada com as como era o nome As Farc. A FARC, Forças FARC, Armadas Revolucionárias, Forças Armadas da Revolucionárias da Colômbia, né? Isso. Que era uma organização meio que de esquerda, meio que de extrema esquerda, que combatia os governos de direita e etc, coisa e tal. Esse pessoal pegou em arma, deu muito trabalho, e ainda hoje dá, embora ela tenha refluído um pouco, fizeram negociações, muita gente foi anistiada, mas essa questão ideológica, ela sempre continua prevalecendo, né? E se impactou diretamente na gente também lá do curso, porque assim que terminou, já teve alguns militares colombianos que estavam fazendo o curso com a gente, que já foram para campo, e 3 foram mortos já pelas Farc, de lá para cá. Porque apesar de ter tido acordo com os governos subsequentes, as Farc têm ainda os dissidentes que se negam a aceitar o acordo e acabam cometendo vários ilícitos. Continuando a história de João Pessoa, chegou a minha época de 10 anos, tive que fazer o curso de aperfeiçoamento de sargentos em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Opa, rapaz. Quer dizer, você esteve no norte do país, esteve no sul do país, esteve no centro, nas Minas Gerais, esteve no Nordeste aqui, em João Pessoa. Bom, a função de militar não é muito fácil não, né? Às vezes o militar não cria muita raiz numa determinada localidade não, né? E também nem tem como criar raiz, porque a gente passa muito pouco tempo, né? João Pessoa foi que eu passei mais tempo, passei 7 anos, mas não é comum eu passei 7 anos porque eu fui nomeado para ser instrutor do curso de formação de oficiais e passei 3 anos nessa nomeação. E lá eles não mexeram comigo. Mas quando acabou a nomeação, eu solicitei novamente a transferência e fui para Tabatinga, no Amazonas. Mas antes de ir para Tabatinga, depois do curso, do aperfeiçoamento, fui bem no curso, fui o segundo colocado. E isso aí me rendeu futuramente uma missão de fazer o curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Curso avançado de manobra. Recebi o convite, aceitei o convite. E passei 2 meses e meio nos Estados Unidos fazendo esse curso avançado de manobra. Em qual cidade? Foi no Fort Benning, que fica na cidade de Columbus, no estado da Geórgia. No estado da Geórgia. Isso, aí fiz o curso, terminei o curso, voltei para João Pessoa e voltei já recebi a notícia que tinha sido transferido para Tabatinga, como eu falei para o senhor. No Amazonas. No Amazonas, fronteira tríplice fronteira com Colômbia e Peru. Aí lá vai eu para aquela loucura do tráfico de drogas novamente. Aí levou a família? Levei a família comigo lá. E a gente passou 2 anos em Tabatinga, mas foram 2 anos bem intensos. Várias operações que a gente participou. E depois de sair, fui movimentado depois para Brasília, para tranquilizar um pouco mais. Ficou quanto tempo em Brasília? Brasília, eu fiquei 4 anos em Brasília. 4 anos. Brasília eu conheço, já tive 2 oportunidades em Brasília. Brasília é uma cidade que eu gosto, uma cidade que eu admiro. Tem muitos cajazeirenses por lá. E, aliás, eu gostar de Brasília é exatamente por conta dos amigos que tem por lá, né? Aproveitar e mandar um abraço para Salles Pereira, é daqui de Cajazeira, mora em Brasília também, é policial rodoviário aposentado na Polícia Rodoviária Federal. Eu sou pelo irmão dele, que todos os domingos ele me escuta lá em Brasília, né? Via net, né? Mandar um abraço para ele. E eu estou falando aqui agora com um rapaz também que esteve aí em Brasília, só que não permaneceu, não ficou morando definitivamente em Brasília. Continuou as andanças. Isso aí, pessoal. Em Brasília, quando foi no ano de 2022, eu recebi a convocação para ir para mais uma missão da ONU, para ir para o Líbano, para o sul do Líbano. Você esteve lá no Líbano, naquela guerra interminável do Hezbollah, naquela região conflituosa ali do Oriente Médio, e para lutar a favor de quem? Da paz. A favor da paz, a favor da paz. Da população libanesa. Da população libanesa. Às vezes o pessoal confunde, pensa que a guerra é Israel e Líbano, e na verdade não é Israel e Hezbollah. Israel estava combatendo o Hezbollah no sul do Líbano. E a gente o povo libanês é mais uma vítima desse conflito aí entre Israel e o Hezbollah. É uma história longa que a gente vai poder falar aqui, mas passa por problemas religiosos, problemas ideológicos e vai por aí, né? A gente foi para o treinamento na Espanha, foram 7 militares do Brasil. A gente passou 2 meses na Espanha no treinamento, que a gente estava integrando a Brigada Espanhola, que o Brasil não mandou fração constituída. Não mandou tropa não, né? Não mandou tropa, mandou 7 militares, porque a gente nem trabalhava junto, a gente trabalhava também, né? A gente trabalhava diretamente com os E qual cidade da Espanha? Da Espanha a gente ficou em Saragoça.
Saragoça, que fica entre Barcelona e Madrid. De Madrid. Terminou o treinamento de Saragoça, a gente partiu para o Líbano, e para o sul do Líbano, na cidade, entre a cidade de Margion e Ebelessac, a base da ONU fica, até hoje a base da ONU está lá. E aí começou um período, estava um pouco complicado e piorou tudo com a invasão de Israel no mês de setembro. Aí ficou bem difícil, a população, algumas cidades do tamanho de Cajazeiras já estavam completamente evacuadas, não tinha mais nada. E ficou nesses Israel bombardeando e a gente escapava entre um bombardeio e outro. E o medo da morte? Você viu a morte de perto? De perto. De perto. De perto. A gente viu que a população libanesa morrendo, a gente viu que o risco que a gente corria, via alguns companheiros também tombando. Infelizmente. Não brasileiros, mas... Sim, mas companheiros da missão, né? Estavam com a gente, era um boina azul também, capacete azul. E com isso aí a gente ia tentando o tempo todo manter firme, porque tinha que terminar a missão, tinha que continuar, tinha que voltar, porque a família tinha ficado esperando a gente, né? E a dificuldade de comunicação às vezes também por conta dos bombardeios, mas deu tudo certo e no final a gente retornou à Espanha para passar 15 dias na Espanha, para a descompressão que a gente chama. Aí voltamos para o Rio de Janeiro para fazer a desmobilização no Brasil. Aí a partir daí voltei para Brasília. Mas hoje você está morando em... Aí você já aposentou-se? Não, estou morando aqui. Você está nativa, né? Estou nativa. Tá nativa, fui transferido para cá, para Cajazeiras. Para servir o tiro de guerra. Para servir no tiro de guerra novamente depois de 22 anos. E estou aqui no tiro de guerra desde janeiro. Ah, que coisa boa, né? Então é um cajazeirense no comando, posso dizer isso ou estou exagerando? No comando do TG 07011, no qual serviu, né? No qual iniciou a vida de militar. Quer dizer, Cajazeiras. É uma história realmente muito bonita, né? Você teve a oportunidade de contar essa história para os atiradores. É ruim a gente falar da pessoa mesmo, muita gente não gosta de falar, mas eu acho que esses determinados exemplos a gente tem que deixar, tem que esclarecer, tem que contar, porque é uma história que nos orgulha, né? Bom, mas aí Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, quer dizer, andou no Brasil quase todo, né? Pelo menos nas regiões brasileiras, você teve em todas, né? Morei em todas. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, muito bem. No continente americano, você teve no Haiti, nos Estados Unidos, Colômbia, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai. Os países andinos e os países platinos. Muito bem. Na Europa, você esteve na Espanha, Portugal, França, Vaticano e Itália. E não foi passeando, não. Não, foi... aproveitava às vezes alguns desses aí, aproveitava uma folga e ia passear, mas a maioria foi realmente a trabalho por conta das missões. Né? Por conta das missões. Na Ásia... no Líbano somente. No Líbano somente, né? Isso, porque a gente lá também a gente não podia só sair da base para as operações e retornava. E quem era que ia inventar de passear num país conflagrado, num país que vivia sob ataque de tropas externas, de tropas internas, era complicado, né? Realmente é uma história muito, muito bonita a sua. Agora, diga-me uma coisa. Foi um boatozinho que eu soube, né? Inclusive, eu vou pedir para não declinar a fonte, mas houve ou há possibilidade do tiro de guerra sair de Cajazeiras? Professor, começou com a iniciativa de Souza de solicitar ao Exército uma abertura de um tiro de guerra na cidade. Na cidade de Souza. Isso. Mas a gente trabalha sempre para manter o tiro de guerra em Cajazeiras por conta da tradição do TG aqui. 80 anos de história que a gente está completando esse ano. 80 anos de história naquela sede, né? 80 anos de tiro de guerra de Cajazeiras. De tiro de guerra. Da autorização para o funcionamento e do início do funcionamento das instruções. Foi quando, realmente? Foi em 1946. 1946. Isso, no pós-guerra. 46, nós estamos em 26, 80 anos. No pós-guerra foi criado o tiro de guerra de Cajazeiras. Isso. E hoje a gente está com 80 anos de história e estamos trabalhando o possível para manter o TG na cidade, né? Porque a nossa intenção é sempre contar com... Há o pedido de Souza e alguém, não sei quem, nos bastidores, alguém disse, não, podia transferir o tiro de guerra de Cajazeiras para Souza. Parece que andaram reclamando que as instalações do TG aqui estavam aquém do desejado pelo comandante da 7ª Região Militar, digamos assim.
A 7ª Região Militar fica no Recife, né? Fica no Recife. Agora, me diga uma coisa, quer dizer, as Forças Armadas atualmente, o país como um todo está com carência de recursos para investimentos. Os investimentos das Forças Armadas, o presidente Lula até tem prometido aí, em função dessa nova realidade que a gente está vivendo, de ameaça de invasão, de combate ao narcotráfico, de ferir a soberania nacional, aí o Brasil despertou para um fato. O Brasil sempre foi uma nação pacifista, né? Um país ligado à paz, e, na verdade, não investia muito no Exército, assim, questões de melhoramento de armamentos e de equipamentos e tudo mais. A tendência está mudando um pouco a mentalidade, mas há carência de recursos, né? Porque um tiro de guerra em Souza, bom, eu não sei se já tem em Cajazeiras a 40 quilômetros, se isso é viável, né? Mas seria o caso da abertura de uma nova unidade e não de transferir uma unidade que está aqui numa cidade integrada a essa cidade há 80 anos, né? Isso, professor. Inclusive a gente está trabalhando nesse sentido aí, estamos contando com o apoio para ajeitar as instalações do TG, já iniciamos os trabalhos, já está sendo feita uma revitalização das instalações, está tudo funcionando normalmente agora. A gente está tentando fazer o máximo para melhorar cada vez mais o TG, porque é patrimônio aqui da nossa cidade e para dar também um conforto melhor para os nossos atiradores, não conforto de descanso, esse tipo de conforto, mas um conforto de ter umas instalações condizentes com a atividade, e é isso que a gente está trabalhando e está conseguindo fazer, né? Esse ano a gente conseguiu, através do nosso projeto Soldado Cidadão, a parceria com o Senac, 28 empregos diretos para os atiradores esse ano. Coisa boa, né? Porque o atirador, alguns... Quando se viam, já trabalhava, era o meu caso, né? Mas a maior parte do pessoal chega no tiro de guerra e termina o tiro de guerra e fica, na verdade, sem fazer nada, porque não é absorvido pelo mercado de trabalho e tudo mais, né? Isso, então, e com essa parceria a gente conseguiu esses 28, encaixar em diversas empresas aqui da cidade, faculdades também, 28 atiradores e numa nova parceria entre Exército, Prefeitura e Senac, conseguimos mais vagas para encaixar mais atiradores. Então 28 estão trabalhando, a gente conseguiu também do Soldado Cidadão mais 25 vagas para curso de informática, de operador de informática no Senac, né, os atiradores fazem o curso e recebem o diploma do Senac, que é a marca Senac de qualidade, né? Vai abrir muitas portas também para eles isso aí. Então, ao total aqui até agora, nós temos 53 jovens já de 80 atendidos em ou capacitação ou no emprego direto. E também o restante por fazer faculdade pela manhã, ou então por ter outras atividades pela manhã, ou estar estudando para algum tipo de concurso, também ainda não foram contemplados, mas a gente já conseguiu ultrapassar ali a marca dos 70%. Atualmente tem quantos alistados do TG? 80 agora. 80, né? O ano passado, anos anteriores, era um pouquinho menos, não? Não, ainda era 80. Ainda era 80. Já foi 100, já foi 90 e já agora foi 120. Já foi 120 no ano do Sul. Quando eu se vi, eram os 120. Isso. O 114 era um rapaz chamado Vicente, né? Com ele aconteceu um detalhe interessante. Ele era meio gaiato também. Aí, na chamada, o Barbosa disse: 115, ele disse: Vicente! Aí alterou a voz e tal. Quer dizer, aí Barbosa disse: 115, ele disse: Vicente! 115, aí mudou toda a idade. Ô, 115, fica de fora que eu quero ter uma conversa com você. Eram os gaiatos, né? Que sempre tem. Mas olha, eu dei essa notícia aqui, é um furo, essa história dessa possibilidade que existia. Talvez ainda exista, a gente, coisa de bastidores, coisa do alto, a gente nem sempre tem acesso, a gente não tem garantia, mas é um furo que eu estou dando aqui, essa história de que alguém aventou a possibilidade de transferir o tiro de guerra de Cajazeiras para a cidade de Souza. Alguém aventou. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não queremos que aconteça, mas é o seguinte, a gente não sabe do que acontece nos bastidores, em cima, né? Então eu quis trazer essa notícia e não quis assumir a responsabilidade sozinho. Eu digo, eu vou convidar o sargento Vitoriano, se ele achar por bem, ele vai falar alguma coisa.
e eu acho que ele falou, explicou aí tudo direitinho, não tem nada certo, viu, gente? O tiro de guerra, por enquanto, está em Cajazeiras e a luta é para a permanência do TG 07011 em Cajazeiras. Ainda, o tiro de guerra está esperando aí a visita de um militar de alta patente, e esse militar poderá chegar aqui, vai fazer uma avaliação do tiro de guerra e poderá ele poderá dar o aval para a permanência, para a continuidade, porque ele tem conhecimento dessa possibilidade, desse convite de Souza para levar o tiro de guerra para lá. Bom, sargento, essa conversa foi muito boa. Eu queria que você adiantasse mais um pouco o que você achar relevante dentro dessa linha de conversa que nós estamos tendo, para a gente concluir a nossa conversa, e já vou agradecendo de coração a sua vida, para dar esses esclarecimentos, para mostrar a sua vida como militar, a vida de um militar de um cajazeirense. Eu tenho a impressão que não tem na história de Cajazeiras nenhum militar que tenha sido mais bem sucedido do que o amigo. Eu vou acrescentar, mas você está esquecido do comandante Vital e bababá. O título do comandante Vital, por exemplo, e isso era muito comum na época, era um título concedido pela Guarda Nacional. Esse pessoal não se via as Forças Armadas, eles eram contemplados com o título de coronel, com o título de major, e ficavam com responsabilidade, mas não passava por treinamento, nem passava por cursos, né? É uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o militar mais bem sucedido que Cajazeiras deu até hoje, pelo menos do meu conhecimento, do conhecimento de muita gente, é este jovem que está aqui, esse jovem comandante de 40 e poucos anos, é isso? 42. 42 anos. Professor, quero agradecer ao senhor mais uma vez o convite, agradecer a audiência, dizer que para mim é uma satisfação muito grande retornar a Cajazeiras depois de 22 anos, poder colaborar com a formação dos nossos atiradores, estar na posição ver o pessoal na posição que eu estava anteriormente, em 2004, e falar que contar minhas experiências, às vezes contar minhas histórias. Faz só 22 anos, né? Nós estamos em 2026. Isso. Quer dizer... Contar minhas experiências para o pessoal e poder transmitir um pouco do conhecimento que eu tenho e aproveitar para tranquilizar o pessoal com relação a essa transferência do tiro de guerra para Souza. A gente está trabalhando aqui firme para melhorar o tiro de guerra cada vez mais e isso aí não vai acontecer, que a gente não vai deixar isso acontecer. O pessoal pode ficar tranquilo, estamos trabalhando para isso aí. E dizer que o tiro de guerra está aberto para os veteranos, para a visita dos veteranos sempre vai ser uma satisfação enorme para a gente receber. Ontem no nosso desfile, pela primeira vez, tivemos um pelotão de veteranos, junto do TG, foi comandado pelo Capitão Alencar, que foi depois do Tenente Barbosa, foi o que passou mais tempo aqui em Cajazeiras como instrutor. E ele está onde atualmente? Acabou de ir para a reserva. Acabou de ir para a reserva. Estava morando em Rondônia e agora está morando na Paraíba novamente. Foi transferido daqui para Rondônia. Foi. A vida de militar não é fácil não, viu, meu irmão? É complicado, professor. Mas a família se adapta, a gente dá um jeito, é isso aí. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. 2. Meu filho com 18 e a minha filha com 11 anos. Essa menina de 11 anos é que nasceu lá em Guajará-Mirim. Isso aí. Muito bem, rondoniense. É rondoniense. Eu fiz um percurso interessante. Eu saí do Rio de Janeiro com um colega que era da Universidade Federal do Acre. Ele disse, Chagas, se tu tiver coragem, ele era um professor universitário, mas ele era um comerciante bem-sucedido lá em Rio Branco, era dono de supermercado, mas era professor da universidade. Se tu tiver coragem, eu compro um carro e a gente faz essa viagem daqui até Rio Branco de carro. Topo. E assim nós fizemos essa viagem. Agora, imagine qual foi o carro. Uma Kombi. Nós saímos do Rio de Janeiro nessa Kombi, passamos por São Paulo, entramos no Mato Grosso. Depois de Cuiabá, a gente já estava rodando um bom tempo, pegamos um areal seco, ficamos atolados na areia seca, junto com outros carros lá, por quase 24 horas. Atolamos na tarde e fomos sair no dia seguinte, já perto do meio-dia. Numa Kombi. Foram 2 carioca com a gente, filhos de uma colega de mestrado da gente. Eram 2 jovens de menos de 17 anos, né? João Ricardo e Paulo André. João Ricardo hoje é engenheiro, mora em Coimbra, e Paulo André é professor universitário. Fomos esbarrar lá no Rio Branco, passamos por Rondônia, Vilhena, Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, passamos por tudo isso. Visitamos cajazeirenses que moravam em Rondônia e fomos parar no Acre. De lá ainda fomos até o departamento de Pando, na Bolívia.
Fomos lá, o cara tinha estudado no Rio de Janeiro, a gente estudava também na faculdade lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Aí fez uma festa pra gente lá na casa dele, tudo mais. São histórias de vida. A 364, que era a rodovia principal, tinha 2.000 quilômetros de estrada de terra na época. Era depois de 60 quilômetros depois de Cuiabá, até chegar em Porto Velho, faltando uns 30 quilômetros, era tudo terra. Tudo terra. Levamos 5 dias de viagem. Hoje está pavimentado. Está toda Hoje pavimentada. está pavimentado, está mais fácil. Bom, muito grato, foi um prazer encontrá-lo e vou ter a oportunidade de ir visitar o nosso TG 07011. É uma satisfação muito grande receber o senhor lá no TG e todos os veteranos que quiserem ir estão convidados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Bom, para os nossos ouvintes, uma sequência aí de música da Jovem Guarda. Você prepara aí, meu caro Cartacho, Sandra com Ed Wilson. Depois você me prepara Os Fíveres. Os Fíveres, que eu vou tocar dos Fíveres, Reiguel. E termina aí com Roberto Carlos, Aquele Beijo Que Te Dei, uma homenagem aos nossos ouvintes, a galera que nos escuta. Eu peço desculpas pela conversa aqui com o sargento, mas eu não poderia deixar de ser o primeiro a trazer esse jovem cajazeirense militar aqui para uma conversa. Abrir as portas aí, se outros programas jornalísticos quiserem fazer também, eu acredito que, em sendo convidado, ele não vai se recusar. Agora, eu fui o primeiro, eu fui o pioneiro, né?